justamente para a gente conseguir antecipar os nossos insights para que a gente consiga, de forma antecipar falhas porque, por exemplo, se a gente depender dessas normas, por exemplo, a gente está pegando a falha num estágio mais mediano, indo para avançado, digamos assim. Então, quando você começa a ter muita repetibilidade de um determinado alarme ou um alerta, a gente fala, opa, essa máquina aqui, por exemplo, na semana passada, ela teve 10 ocorrências desse alerta e na semana retrasada ela tinha só 2, mas nessa semana ela já tem 10. Então, você começa a comparar bases semanais ou bases diárias com base nesses alarmes, mas esses alarmes já são níveis críticos, né? Sim. Então, a gente está apontando, digamos assim, equipamentos que estão falhando muito, né? Que já estão apresentando falhas e falhas repetidas. Então, a gente indo para o lado da inteligência artificial, o nosso objetivo é não depender mais desses níveis pré-setados. Então, uma característica muito boa disso é que a gente consegue fazer análises customizadas para cada um dos nossos ativos. A gente não fica mais naquele cenário de análise massificada, né? Algo, você diz assim, por exemplo, um algoritmo genérico que aplicado a todos os equipamentos. Exato. A gente tem, por exemplo, um algoritmo de inteligência artificial, mas eu consigo aplicar esse algoritmo especificamente para aquele aero. Por quê? Porque eu estou imputando naquele modelo matemático os dados daquele aero. Entendeu? Para o outro aero que está do lado dele, é o mesmo modelo matemático, por exemplo, para aquela mesma análise, porém são outros dados. As características físicas daquele equipamento são Exato. outras, você tem outros dados, você dá um input. Exato. Com essas particularidades de cada um dos Perfeito. Aquele aerogerador, por mais que seja do mesmo fabricante, da mesma marca, que tenha sido feito no mesmo lote, que esteja em posições parecidas, eles são extremamente diferentes. Então, cada um ali vai ter um comportamento de vibração, cada um vai ter um comportamento de temperatura, cada um tem um tipo de comportamento de geração. Então, é muito legal e é muito importante a gente ter conseguido dar esse passo, que foi um passo ali que a gente conseguiu customizar essa análise para individualizar, digamos assim, essa análise para cada um dos nossos ativos. Uhum. E também de forma que a gente consiga não depender desses níveis e a gente consiga entrar naquilo que a gente chama de falha incipiente, que é uma falha que ela tá já acontecendo, porém ela tá tão no início que a gente chama ela, que a gente fala que ainda não é uma falha teoricamente. Isso, exato. Não gerou nenhum alerta, nenhum Exato, ela não tá gerando nenhum alerta, não tá gerando nenhum alarme, no tempo real ela tá longe de aparecer. Mas tá acontecendo e caminhando e evoluindo. Né? Perfeito. Para que chegue nessas condições críticas que a norma aponta que é um possível problema. Exato. Então, é bem interessante. A gente consegue ver hoje que a gente fala, cara, a gente estava olhando aqui desses monitoramentos e tal, e a gente nem estava vendo. Quando você vai para uma análise mais minuciosa, que é essa de machine learning, você chega lá, você fala, cara, parece que a ferramenta tá gritando para você, falando, a gente precisa é muito sim, na cara, né? E você não via, né? E a gente não via, entendeu? Exato, é isso que eu queria mencionar. Cara, é muito interessante isso. Você fala assim, cara, você olha, de repente você tá numa análise dessa mais macro, de acordo com as normas, você fala, não, esse equipamento aqui ele tá normal, a aptidão aqui ao risco, tranquilo, ele tá numa condição boa, tá até verdinho lá. Quando você vai para essa análise do machine learning, você vê que não, já faz pelo menos um mês e meio, ou então 2, 3 semanas que aquele aerogerador ele já está com um comportamento completamente diferente do padrão que ele tinha e você não estava vendo antes. Ou seja, você consegue chegar num nível que você vai gerar, entre aspas, alertas, baseado numa análise desse tipo de inteligência artificial, um alerta que não está previsto em norma nenhuma, né? Perfeito. Assim, é um alerta, um alerta mesmo, né? Que você... Que a própria inteligência definiu um nível para aquela máquina. Perfeito. Entendeu? Então você conseguiu detectar um comportamento, você fala, cara, se ele se comportar dessa maneira, ele está muito suscetível a ocorrer uma falha lá na frente, né? Exato. Então é uma coisa que não vai ser prevista em norma mesmo, acho que é um ponto que se chega e você só consegue isso quando você tem um universo de dados bastante grande para poder analisar, né? Perfeito. E você até falou mais cedo sobre quanto tempo isso demora, né, para você confiar totalmente nesse machine learning, por exemplo. Você falou que vocês colocam para rodar e quanto tempo vocês mantêm em teste?
Sim, Em aprendizado, né? Exato. Esses modelos, né, a gente utiliza um período de 1 ano para aprendizado, né? Então, por exemplo, para o pessoal também entender, né, como é que é? A gente tem modelos matemáticos, né, que eu costumo chamar de caixa preta. Então, dentro dessa caixa preta, a gente tem um modelo matemático. Apesar de chamar caixa preta, a gente tem acesso aos códigos, a gente sabe o que está lá dentro. Mas nessas caixas, a gente tem os inputs. Então, por exemplo, nesses inputs você vai associar dados. Então, por exemplo, você vai associar os dados de determinado aerogerador que vai ser imputado nesse modelo matemático. Então, por exemplo, eu vou imputar ali potência ativa, rotação do rotor, uma temperatura da nacelle, uma temperatura ambiente, certo? E eu vou imputar nesse modelo matemático um conjunto de dados cerca de 1 ano, por exemplo, é o que a gente faz lá hoje. Mas por que 1 ano, né? Precisa de tudo isso? Então a gente faz 1 ano, porque... Quanto mais melhor, né? Quanto mais melhor, né? Digamos assim. Justamente porque 1 ano é o suficiente para que a gente percorra todos os meses do ano e percorra todas as estações do ano. Então a gente vai ter dado um insumo para o nosso modelo matemático entender como que, por exemplo, que aquele aerogerador opera quando a temperatura está baixa e ventando pouco. Ele vai entender quando a temperatura está alta, chovendo e ventando muito. Entendeu? Perfeito. Então, e às vezes, no caso de vocês, no caso de aerogeradores, eu imagino, né? Acho que você pode dizer com propriedade, mas o vento úmido na mesma velocidade tem um comportamento diferente para o aerogerador do que o vento seco na mesma velocidade, né? Exato. E a gente tem sensores ali, a gente tem uma mini estação telemétrica em cada aerogerador, a gente também tem estações telemétricas nas usinas, então esse dado de telemetria é muito importante para a gente. Dados de chuva, dado de vento, umidade do ar, pressão do ar. E você usa esses dados também nos seus algoritmos de machine learning? Isso, a gente utiliza também. Então, todos esses dados são muito importantes. Então a gente utiliza toda essa gama de dados e a gente seleciona ali um período de 1 ano, preferencialmente aquele modelo, aquele ano que a máquina está operando bem e tal, preferencialmente, mas não precisa ser necessariamente, porque a gente sabe que com o passar do tempo, com o atrito, com o desgaste, com as intempéries ali, aquela máquina, a tendência dela, mesmo você cuidando dela e dando manutenção, é ela piorar, certo? Então, a gente consegue pegar esse comportamento de piora. A gente consegue detectar essa mudança, essa tendência de piora. Lá no comecinho. Lá no comecinho. Quando ela começa pequenininha, você fala, opa, tá começando a mudar do que ele era. Ele já não tá mais apresentando aquele comportamento que ele foi treinado com 1 ano atrás. E aí, como se fosse uma assinatura. Exato. Do comportamento. Exato. Ele tem uma assinatura, se você mandou cada aerogerador treinar durante 1 ano. Então ele entendeu, por exemplo, lá no mês de janeiro, quando a potência é jogada para 1,5 mega, a temperatura da nacelle está 40 graus e a temperatura ambiente está 36. E a rotação está 15 RPM. Nessa situação, como que tem que ser a temperatura do eixo HSS-DE, por exemplo, que é o eixo de alta velocidade? Né? Não, mas e quando a rotação abaixa um pouquinho nesse mesmo cenário de temperatura? Como é que se comporta a temperatura do eixo? Então, ele consegue... É como se fosse um gráfico ali de 4 eixos, entendeu? Que você vai vendo como que a saída vai se comportar conforme a variação dos seus inputs. Perfeito. Então, ele entende justamente essa mudança. E a partir do momento que a combinação desses inputs começa a se comportar de uma forma que ele não tinha entendido isso, ele vai começar a sinalizar isso para você, entendeu?